Capítulo 11. Nesse capítulo 11, a vida no modo crise, ele vai falar quando você chegar ao seu máximo, quando você está muito estressado, sobrecarregado, tudo te irrita, o que fazer quando chegar nesse momento. Aí logo no começo ele vai falar sobre uma situação que ele estava no seu escritório preparando mais uma pregação, mais um sermão, só que ele se sentia tão sobrecarregado de tantas tarefas a fazer que a vontade dele era chorar e se desesperar. Mas ele diz, lembrei-me de que me desesperar era uma perda de tempo ridícula e tratei de enxugar o rosto. E ele começou a pensar o porquê que ele tinha chegado naquela situação e o que é que fazia com que ele se tornasse assim. Cuidado com o calcanhar de Aquiles. Todos temos um calcanhar de Aquiles. Os sábios entre nós, que reconhecem as próprias fraquezas e as protegem cuidadosamente dos ataques, se mantêm firmes. Os insensatos, que deixam a sua fraqueza exposta, caem na batalha. O calcanhar, aí a Lynn fala sobre o Bill. O calcanhar de Aquiles de Bill é sua dedicação extrema ao trabalho e ao ministério, e ele quase o destruiu nos últimos meses de 1989, assim como o casamento dele também. O calcanhar de Aquiles de Bill o levou a um estilo de vida tão corrido que drenava toda a sua energia emocional e destruía nossas tentativas mais sinceras de construir um casamento satisfatório para ambos. Ele vivia no que chamamos de modo crise. Depois da linha vermelha. No modo crise, você corre cada vez mais rápido, de projeto em projeto, de prazo em prazo, de cota em cota, de sermão em sermão. O problema surge quando você passa tempo demais no modo crise, quando ele deixa de ser uma época da sua vida para se tornar o seu modo de vida. Você começa a fazer a única coisa possível, economiza. Trapaceia investindo menos energia em determinadas áreas da vida, a fim de poder investi-las em outras áreas, em geral aquelas orientadas para o desempenho às quais sua autoestima está ligada. Ele está dizendo que quando você entra nesse modo de crise, que você já chegou na linha ali do seu limite, você começa a ser medíocre em outras áreas. Você poupa sua energia. Por exemplo, você tem que trabalhar. Você estando bem, estando mal, o trabalho tem que ser feito. Então você poupa a sua energia no seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, seja lá com quem seja, para investir no seu trabalho. Aí você começa a fazer essa economia que começa a afetar os seus relacionamentos. O vínculo com seu cônjuge, que costumava ser forte e íntimo, passa a ser cada vez mais frágil e distante. Você espera que ele ou ela não enfrente uma necessidade séria, porque você não tem energia para lidar com isso. Você passa planando sobre os conflitos, aplica um band-aid nos problemas sérios, recorre aos consertos rápidos e finge que as coisas não estão tão ruins assim. Com os filhos a mesma coisa, você começa se você percebe algum problema no seu filho, você faz vista grossa, não, depois eu resolvo isso, e espera em algum momento que aquele problema por si só se resolva. Nas amizades casuais, suas amizades casuais nem existem mais. Em breve, mais ninguém conseguirá ter acesso a você, porque você está ocupado demais fazendo malabarismos e girando pratos. Você também é liso, feito sabão no relacionamento com Deus. Reduz as orações a gritos de desespero. Reduz a adoração a um agradecimento a Deus por ajudar você a sobreviver à loucura de mais uma semana. Você anda rápido demais para refletir ou meditar, para a introspecção ou para a confissão. Começa racionalizando pequenos pecados e depois os grandes. Antes que se dê conta, está muito longe da inocência espiritual. Então começa a se mostrar liso feito sabão em suas emoções. Descobre que sua raiva se inflama bem mais do que costumava acontecer, mas não se dá tempo para descobrir a razão disso. Não presta mais atenção em sentimentos como mágoa, tristeza ou culpa. Torna-se um soldado mecânico, continua marchando apenas, fazendo o que é necessário e enfiando os sentimentos cada vez mais no fundo. Se soubesse que eles estão se unindo e planejando uma insurreição emocional que um dia o matará de susto, talvez lhes desse atenção, mas você não sabe disso. De mais a mais, não tem energia para investigar debaixo das pedras e se arrastar pelo lamaçal pegajoso da sua vida emocional. Você não tem tempo para olhar para dentro. Como diz um amigo meu, essa pessoa está no automático, no piloto automático. Verifique todos os seus medidores. Mesmo com tempo para pensar em sua condição emocional, é grande a probabilidade de que não o faça. Quando se trata de ler os medidores de um painel de indicadores da sua psique, a maior parte dos cristãos só olha para um deles, o espiritual.
Presume que, se andar em sinceridade com Cristo, se orarem, receberem ensino sadio, se adorarem em público e em privado, tudo está bem. Poucos cristãos dão um passo além e conferem um medidor físico. Acreditam como nós também que cuidar do corpo faz parte da obediência cristã. Contudo, por crucial que sejam esses medidores, existe um terceiro, o emocional, e deixar de prestar atenção nele tem sido a ruína de muita gente espiritualmente fraca e fisicamente saudável. Temos observado que quase todo mundo enfrenta pelo menos uma realidade maciça, que lhe exaure a energia. Pode ser uma pressão financeira, uma preocupação com a saúde ou um adolescente rebelde. Talvez um filho deficiente ou conflitos de personalidade com um amigo ou vizinho. Outros se atolam no trauma constante de um casamento difícil ou no esgotamento diário de um emprego muito estressante. Às vezes, é apenas uma responsabilidade desagradável que não pode ser ignorada. Seja o que for, é algo que drena sem parar as reservas emocionais da pessoa. Além disso, quem vive no modo crise costuma enfrentar uma extensa lista de realidades menores, cotidianas e que lhe esgotam a energia. Por isso, no fim de cada período de 24 horas, seus medidores emocionais registram um tanque vazio. Tais pessoas acabam vivendo em estado constante de esgotamento emocional. Como tem agora no momento, né, é a síndrome de burnout, quando a pessoa está exausta por conta de tantas responsabilidades, afazeres e coisas que tem que ser deadlines, né, prazos a serem cumpridos. Um coração contraído. O esgotamento emocional resultante de se viver no modo crise acaba por produzir um coração contraído. Trata-se do coração que não adora de modo tão automático como antes, nem ama a Deus com a mesma paixão. É o coração que não está mais sensível às necessidades alheias, que perdeu o fogo da compaixão. Enquanto o coração dos cristãos saudáveis continua aumentando para abarcar a porção maior do coração de Cristo, o coração dos cristãos de modo crise se torna contraído e frágil. Pesado. O Bill ele começa a falar, né, sobre a situação da vida dele. Passei as 4 ou 5 semanas seguintes me reabastecendo emocionalmente, depois que ele teve essa crise, né, que queria chorar e tudo mais. Afastei-me das pressões do ministério, li por prazer, pratiquei atividades divertidas e relaxantes com minha família, desfrutei de conversas preocupadas com amigos próximos, passei tempo sozinho. Senti o Espírito Santo dizer: você começou a percorrer o caminho de volta, Bill. Seus reservatórios emocionais estão se enchendo e você está começando a sentir outra vez, a ter compaixão de novo. Seduzido pelo pecado. Embora costumemos ignorar o esgotamento emocional, a ruína que ela causa em nossa vida não pode ser ignorada. Além de exaurir a compaixão do nosso coração, o esgotamento emocional também nos deixa vulneráveis ao pecado. Pessoas emocionalmente exaustas ou cujas emoções têm sido negligenciadas começam a clamar em nível psicológico por consolo, libertação, fuga, algo que as faça se sentir bem ou que lhes sacie os sentidos. Passam a ansiar por doses rápidas de prazer. São atraídas por tentações que nunca as haviam seduzido. Atividades em que nunca pensaram de repente se tornaram uma opção de vida. Exato. Quando você fica esgotado emocionalmente, começa a ansiar por uma solução rápida, e com demasiada frequência, as soluções rápidas se apresentam sob forma de relacionamentos ilícitos. Os encontros clandestinos ou as conversas secretas têm alguma coisa que propicia o tipo de felicidade rápida que alguém emocionalmente esgotado tanto deseja. Mas a única garantia dessa felicidade é que será uma viagem ruim. Opte pela carga lenta. Aí ele fala que quando você vai dar uma carga no carro, se você liga todos os botões, se você dá uma carga muito rápido, alguma coisa lá pode queimar, por conta de tamanha carga frenética assim. Aí ele fala, opte pela carga lenta, que demora mais, mas não vai danificar nenhuma parte da sua bateria do seu carro. E ele fala em relação às nossas vidas. Esses prazeres momentâneos, essas fugas da realidade quando nós estamos estressados, talvez eles nos reabasteçam em um momento rápido, mas na mesma velocidade que nós somos reabastecidos, o vazio vem. E ele fala aqui nessa parte agora, ele vai dizer sobre a gente procurar se reabastecer devagar, de uma maneira pensada, planejada, mas que vai ser muito eficaz no final das contas.
As baterias emocionais exauridas também necessitam de carga lenta. Descubra o que reabastece você emocionalmente e então incorpore a sua agenda. Esvazieie as responsabilidades que o esgotam emocionalmente, de tal forma que entre uma e outra você consegue dar uma carga lenta e retornar à plenitude. Em nossa cultura, esse desafio não é pequeno. A velocidade da nossa vida impossibilita as recargas. Porque ele diz o seguinte aqui: a gente sempre tem que procurar. Ele vai falar mais na frente, né? Então espera. Aí aqui ele fala: um padrão assim saudável definitivamente não fazia parte da minha vida. O Bill fala aqui. Quando se vive no modo crise, nunca se tem tempo para uma carga lenta. Portanto, o meu primeiro passo visando ao fortalecimento das minhas reservas emocionais foi sair do modo crise. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção é identificar o que faz a gente entrar no modo crise. O que é que faz a gente se sentir exaurido, muito cansado, sobrecarregado? Quais são as coisas, as pessoas que nos deixam assim, se sentir dessa forma, tipo, desgastados? Brincadeira. Encontre no que pode ser, tipo, encontre o que pode ser feito em relação a essa situação que você está. O que pode ser feito? O que pode ser realizado? O que você pode mudar a princípio para sair desse modo de crise? No entanto, fugir do modo crise foi apenas o começo. Reorganizar nossa vida e estabelecer uma agenda mais administrável gera tempo para a carga lenta, mas então precisamos descobrir as atividades específicas capazes de fornecer essa carga e nos abastecer emocionalmente. Necessitamos incorporar em nossa programação as formas de recreação que de fato nos recriem. Aí aqui um terceiro ponto: o que é que te diverte? O que é que traz alegria para você? O que é que te reabastece? A gente precisa encontrar momentos para desacelerar, porque o nosso ritmo de vida aqui no Ocidente ele é tão frenético que, como ele falou aqui, não é uma tarefa fácil a gente parar em um momento para reabastecer. E não precisa ser algo extraordinário, esperar para uma viagem, umas férias, para a gente reabastecer as nossas energias. Durante a nossa semana, durante o nosso dia, a gente pode fazer pequenas pausas, identificando quais são as coisas que nos traz uma carga lenta para continuar, né, o nosso dia a dia. Porque senão chega nem no final do dia a gente já está super esgotado. Ao longo do caminho, o Bill fala aqui: descobri que meu coração contraído começava a se esticar, senti níveis de compaixão que não experimentara em anos, e pensei com descrença nos pecados que me haviam tentado. Quer dizer que me sentia atraído por isso, eu devia estar ficando louco. O triste é que o esgotamento emocional leva pessoas sinceras, fiéis a Deus, a agirem como se estivessem ficando loucas. Distorce personalidades e altera comportamentos a ponto de as pessoas ficarem quase irreconhecíveis para colegas de trabalho, amigos e cônjuge. No fim, elas acabam magoando as pessoas que mais amam. No entanto, muita gente se faria um bem enorme ao cônjuge e à família, brincando mais, aprendendo a relaxar, descobrindo canais para se divertir que as revigorem. Ajuntemo-nos. Outro modo de encher os reservatórios emocionais é desfrutando de relacionamentos que os reabasteçam. Aí aqui ele fala sobre 3 tipos de relacionamentos que nós temos: aqueles que nos esgotam, pessoas que quando nós estamos só sugam de nós; os relacionamentos neutros, que quando você está com a pessoa você se doa, a pessoa também se doa e ambos saem da mesma forma, ninguém sai exaurido; e o terceiro, os relacionamentos que nos reabastecem. E uma coisa que eu escrevi aqui é a gente identificar quais são os relacionamentos que nos sugam e quais são os relacionamentos que nos abastecem. Porque nós temos que identificar aquilo que exaure a nossa energia, a nossa força. Importante. Vale a pena. O Bill começa a falar aqui: desde então, né, da situação, tenho concentrado mais atenção em relacionamentos que me restabeleçam. E eles têm me recarregado e aprimorado meu casamento e minha vida em família. Deixar de viver no modo crise valeu o preço que tive de pagar. Vale a pena qualquer mudança radical necessária para sair do modo crise. Vale a pena. Ouse reduzir a marcha. Não viva com tanta pressa a ponto de nunca ter tempo para a diversão e os relacionamentos que o reabastecem. Não negligencie sua necessidade de uma carga lenta. Talvez você também necessite implementar algumas mudanças radicais na sua vida. Talvez precise revisar a descrição do seu emprego, ou diminuir as viagens ao trabalho, ou abdicar daquele conselho de que participa, ou abandonar aquela matéria optativa,
Outra resposta pode ser a recusa de se envolver com tantos projetos, ou a contratação de alguém para ajudar, ou a simplificação das suas metas. Talvez você até tenha de aceitar um rebaixamento de cargo ou de dizer não a uma oportunidade maravilhosa. Afinal de contas, até que ponto é boa a oportunidade que o atira no modo crise? Até que ponto é excelente o estilo de vida que nunca permite a você o tempo para desfrutar a sua vida? E você? Talvez você não tenha nenhum um calcanhar de Aquiles desses que foi citado aqui, mas talvez você tenha baixa autoestima, o qual torna absurdamente ciumento ou inseguro. Talvez não se relacione bem com seus pais e desconte a frustração no seu cônjuge. Se este capítulo não servir para mais nada, esperamos que ao menos o incentive a descobrir seu calcanhar de Aquiles, a reconhecer o efeito negativo que ele tem sobre a sua vida como indivíduo e como parceiro de um casamento, e a dar os passos necessários para se tornar uma pessoa saudável, inteira e forte. E é isso aí.